Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, sou professor de Ciências. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto de ensino à distância, o projeto Educalive, que fala diretamente do isolamento, eu diria assim, momentâneo, por conta do acometimento da pandemia, no planeta, do novo coronavírus, o novo Covid-19, e nós ainda nos encontramos para atividades letivas, eu diria assim, do ensino fundamental 2, do ensino municipal, do 6º ao 9º ano, e os EJAs, ainda nos encontramos em afastamento social. Lembrando a todo mundo que a gente está chegando no final do ano, as praias estão aí, lotadas, Nós não temos vacina, os shoppings estão abertos, nós não temos vacina, nós precisamos utilizar o tempo todo o álcool em gel, precisamos utilizar as máscaras, mesmo sabendo que existem muitas pessoas que são contra a utilização da máscara. Eu costumo dizer que a gente precisa respeitar o profissional que estudou mais do que a gente a respeito do assunto, os médicos, os infectologistas, que falam que existe sim a possibilidade de se reduzir a contaminação pela utilização da máscara. Então vamos fazer a utilização, gente. Se a gente tiver dúvida, usa. Se protege as pessoas que nós amamos, vamos proteger essas pessoas, sim. Daqui a pouco a vacina chega, a gente vai ter a possibilidade, sim, de poder se abraçar novamente, poder curtir, estar todo mundo junto no mesmo ambiente. Então vamos ter cuidado, o fim do ano está chegando, as festas de final do ano estão chegando, aí vamos evitar as aglomerações, mas nós já temos no Brasil cerca de mais de 170 mil mortos com a ideia atribuída a esse novo Covid-19. Então vamos deixar de tentar fazer a interpretação sem o devido conhecimento. Vamos utilizar álcool em gel, vamos utilizar a máscara, vamos evitar as aglomerações o tempo todo. Enquanto essa vacina não chegar, vamos se proteger. Ou vamos nos proteger. Tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que é muito comum, principalmente na população jovem, mas virou uma febre, eu diria assim, que são os problemas de saúde causados pelo uso excessivo dos celulares. Hoje as redes sociais estão aí dando de pau. O camarada passa 2, 3, 4 horas utilizando o celular para jogar, para se comunicar, para tirar foto, para mandar, para enviar, para receber e-mail. E existem algumas doenças que acometem o usuário, eu diria assim, de forma mais intensa, de forma mais forte. Hoje a gente vai falar para o grupo de ciências do 9º ano, uma vez que a gente já falou do programa de uma forma geral, mas hoje a gente vai falar sobre essas doenças, que é uma questão, eu diria assim, de saúde pública mesmo, uma questão muito difícil, porque o que nós percebemos é que existe um incentivo à utilização do aparelho natural pelas mídias, eu diria assim, os meios de comunicação, querem vender, querem fazer com que o jovem fique mais ainda dependente, A gente compra pelo celular, hoje a gente pede uma comida pelo celular, a gente assiste um vídeo pelo celular, a gente assiste uma série pelo celular, a gente se comunica nas redes sociais. Então passamos muito tempo assistindo as coisas ou utilizando esse aparelho, mas a postura correta na utilização ou a postura incorreta pode levar o indivíduo a sentir dores terríveis, dores fortes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho para esse grupo do 9º ano, que é um grupo que se utiliza muito, porque a idade também, mas não tem idade isso não. Eu tenho menino de 11 anos, meu filho de 11 anos já utiliza o tempo todo o celular, então não tem mais idade. O pessoal de 80, 90 anos já está, 70, 80 anos já está utilizando o celular faz tempo. Então assim, o que é que preciso entender? Precisamos entender de fato que isso é um meio de comunicação que veio para ficar. E que nesse meio de comunicação que vamos utilizar durante um longo tempo, a gente precisa ter alguns cuidados. Precisamos ter cuidados, precisamos ter zelo, principalmente pela essa postura. A gente está vendo aí a posição, uma imagem clássica relativa a essa postura,
Então, assim, hoje em dia usamos os celulares para quase tudo, para responder e-mails, acessar redes sociais, ou ainda para utilização de pagamentos de contas bancárias e transferências bancárias, entre outras coisas. Estamos o tempo todo com esse aparelhinho na mão. Aí a pergunta vem assim, mas será que reconhecemos de verdade os problemas de saúde causados pelo excesso ou pelo uso excessivo do celular? Será que a gente consegue ter essa lucidez? Não há um limite de tempo mínimo ou máximo para utilizá-lo, mas é preciso que a gente comece a observar alguns sinais considerados de exagero. Por exemplo, como utilizar constantemente o celular em encontros com amigos ou em reuniões familiares. A gente está ali com os amigos e ao mesmo tempo que está com os amigos, a gente se desvia do amigo, da presença de uma pessoa que nós amamos, para estarmos o tempo todo teclando ou observando alguma coisa no celular. Então, assim, chega a ser praticamente doentio esse vício, né? Ficar ansioso quando está longe do aparelho, dormir ao lado desse aparelho, verificar redes sociais de madrugada para saber se alguém mandou ou não mandou essa ou aquela mensagem. Isso é um sinal realmente eu diria assim, um sinal vermelho que é aceso, que precisa de verdade de uma observação mais acentuada. Esses sinais, se por acaso negligenciados, podem sim gerar consequências negativas para o nosso organismo. Ou seja, a gente que vai ter que determinar o que é saudável, o que não é saudável, o que é bom, o que não é. E isso é complicado, porque quando até mesmo muitas vezes o próprio adulto não consegue separar, discernir o que é certo e o que é errado em termos de tempo de utilização de um aparelho desse, imagine que está o jovem, que é mais diretamente influenciável por essa utilização. Sabemos que os celulares são ferramentas tecnológicas muito úteis no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo também sabemos que são viciantes. O acesso a esse tipo de aparelho acabou se tornando tão fácil que podemos ver até crianças deixando de lado as brincadeiras que são consideradas saudáveis, corriqueiras, mais comuns, para ficarem diante dos smartphones. E aí começam os sintomas de algumas situações para algumas situações. Dores no pescoço. Manter sempre o pescoço na mesma posição ao utilizar o celular pode causar sim dores fortes. Em alguns casos, a postura inadequada ocasiona até mesmo uma fragilidade na região cervical devido à grande tensão gerada na musculatura do pescoço para segurar a cabeça. A gente percebe que em algumas situações a coisa é tão viciante, é tão atuante, que o indivíduo não se percebe que mudou a postura e começa a sentir dores e nem imagina que seja exatamente por conta dessa utilização de maneira equivocada desse pequeno aparelho. Problemas de visão. Sofre com alguma fadiga ocular? Se você sofre, preste atenção. Sente sua visão um pouco turva? Se isso está acontecendo, tenha mais cuidado. Usa óculos de grau? Ao meu caso. O uso excessivo de celulares pode estar associado diretamente a todo esse tipo de atividade. A exposição frequente à luz do aparelho, por exemplo, faz com que a gente pisque muito menos frequência, o que causa uma falta de lacrimação e deixa nossos olhos secos e irritadiços, irritados, vermelhos, às vezes avermelhados, às vezes a gente passa a mão, coça e tudo mais. Outra coisa, a gente tem o hábito de utilizar muito antes de dormir. É preciso ter cuidado, porque esse tipo de situação de utilização desse aparelho nesse momento acaba sim provocando uma insônia terrível, tira o sono do indivíduo. Então é preciso estar atento a esse detalhe. Além disso, a luz azul das telas pode gerar uma degeneração macular, um problema grave que pode resultar na perda de visão, lógico, com o uso excessivo desse aparelho. Dores nos braços e nos ombros
Lógico, a postura equivocada provoca esse tipo de situação. O uso excessivo dos celulares acaba acarretando uma sobrecarga nos braços e nos ombros, pois as pessoas passam horas e horas digitando. Por isso, é preciso observar se vai aparecer algum tipo de inflamação nos músculos do ombro e nos braços, causando a chamada tendinite, que seria um questionamento, que seria uma reclamação muito constante por pessoas que digitam rapidamente no aparelho celular durante muito tempo. Essas mensagens, né? Esses zaps que a gente chama desse meio social, dessa comunicação social. Quando você receber uma ligação, evite apoiar o celular no ombro e mantenha a coluna sempre ereta. Evite também deixar o braço sem apoio na hora de usar o aparelho. Por isso, acaba ajudando a diminuir a carga sobre a musculatura. A tendinite, de uma maneira geral, no tópico que falamos, é um exemplo comum das lesões por esforço repetitivo, que inclusive acaba levando o indivíduo a uma aposentadoria precoce, que a gente chama de LER, lesão por esforço repetitivo. Os tendões ficam inflamados e não tem mais jeito ali para voltar ao normal. Acabam ficando durante muitos anos assim, você deixa de executar algumas atividades voltadas àquela postura, àquela posição. Quando mexemos no celular, frequentemente fazemos os mesmos movimentos, os mesmos esforços. Os punhos geralmente ficam na mesma posição, enquanto os dedos acabam se movimentando de forma repetitiva. São esses esforços constantes e repetidos que podem acabar inflamando os tendões e causando a famigerada, a famosa tendinite. No início, a dor só é sentida enquanto se usa o dispositivo móvel, mas depois de algum tempo ela se torna constante, com ou sem o uso do aparelho. Quando se trata de tendinite, ocasionada pelo uso excessivo do celular, as regiões mais afetadas são as dos ombros, dos cotovelos e também a dos punhos. Se as dores forem negligenciadas, não forem obedecidas, não forem respeitadas, essas lesões naturalmente podem se agravar. Então é preciso estar atento aos limites do seu corpo. É preciso que você entenda que em determinado momento o uso excessivo, a repetição em excesso daquela atividade, que não é uma atividade muito comum, pode provocar dores fortes ou inflamações que podem ser naturalmente irreversíveis. Como eu falei anteriormente, a insônia e os problemas de sono em geral podem sim ter ligação com o uso de dispositivos móveis. Muitas vezes utilizamos o celular à noite para acessar as redes sociais ou para conversar o tempo todo. O que acontece é que essa luz azul que é emitida pelo aparelho gera um desajuste no nosso organismo e nos mantém em estado de constante alerta. Para a gente explicar melhor, a exposição à luz de qualquer tipo diminui a liberação, a secreção, a produção da melatonina, que seria o hormônio atribuído à intenção ou à vontade do sono, né? Mas essa luz azul que é emitida pelos smartphones é ainda mais grave, ainda mais séria, ainda mais nociva. Por isso, o recomendado é evitar a utilização do celular pelo menos 1 hora antes de dormir, porque aí não vai fazer com que você perca esse sono. A gente está vendo essa imagem aí que é muito interessante, na postura. Você tem um indivíduo sentado em um banquinho, mas tem uma postura desorganizada, não ereta, que isso pode sim, durante muitas horas, levar a provocar dores fortes de cabeça, dores fortes por todo o corpo. Dores na cabeça. O uso exagerado, desses dispositivos móveis também pode ocasionar dores na cabeça.
que acontecem ou que acometem ou que acontecem pelo fato da pessoa permanecer com a dor, com a cabeça muito inclinada em direção ao celular. Uma doença considerada mais grave que pode surgir é a neuralgia occipital, que inflama os nervos occipitais, que sobem da coluna vertebral, são os nervos que sobem da coluna vertebral e se dividem por todo o couro cabeludo, ocasionando forte dor nessa região, ou fortes dores nessa região. Ou seja, o indivíduo está todo o tempo ali sendo alertado pelo seu corpo. É preciso que ele esteja atento e que ele respeite as limitações do seu próprio organismo. Essas dores são graves e que podem sim se estender até os olhos, e é preciso que elas sejam respeitadas. Elas começam com uma ressaca e depois pioram de uma maneira que faz com que a pessoa não consiga realizar seus afazeres normais do dia a dia, nem mesmo dormir. Acaba sentindo tanta dor, mas tanta dor, que acaba alterando diretamente o sono, diretamente o seu desempenho profissional, e leva o indivíduo a ter queixas durante todo o dia. Então, assim, o que a gente fala é que, de verdade, esses aparelhos vieram para ficar. Mas é preciso que a gente comece a entender que tudo tem limite, inclusive a utilização. Eu sei que o indivíduo fica bem entretido ali, fica bem distraído o tempo todo, naquele bate-papo, naquela história de responder mensagem, naquela história de mandar mensagem, na necessidade de ter que receber alguma mensagem durante a madrugada, durante a noite. Tem pessoas que acordam durante a madrugada, todas as vezes que o telefone emite um som de uma mensagem chegando. Eu acho incrível pessoas ficarem até 1, 2 da manhã mandando mensagem para o outro, algo que não seja tão importante, que não posso esperar o amanhecer do dia, mas infelizmente acontece com muita frequência e com muitas pessoas, e isso acaba provocando uma dependência psicológica, eu diria assim, desse aparelho, que é obviamente fundamental nos dias de hoje, mas que tudo tem limite. Então, essas dores que podem ser provocadas, que podem ser também evitadas, podem ser minimizadas, obviamente, se você respeitar os limites do seu corpo. Então, é preciso estar atento a essas situações. Problemas de postura ou de coluna, né? Esses problemas de postura e de coluna são males que, se não tratados de maneira rápida, podem se estender por muito tempo, por muitos anos. A má postura, por exemplo, pode agravar a curvatura lordótica, ou seja, curvatura da coluna. O uso de celulares de maneira errada, equivocada ou inadequada faz com que a nossa coluna sinta uma pressão excessiva devido à posição da cabeça, prejudicando assim a postura e ocasionando dores na coluna. E isso é uma coisa muito séria, gente, porque vai afetar o indivíduo para o resto da vida. A gente sabe que esse tipo de situação não é nada saudável para o indivíduo. Então é preciso entender esses limites, é preciso entender a manifestação de dor do seu próprio corpo. Nós já vimos que o uso excessivo dos celulares pode ocasionar sérios problemas. Se você respondeu a um questionário e verificou que está utilizando esse dispositivo de forma exagerada, evite os problemas de saúde com algumas dessas atitudes. Colocar sempre o celular na altura dos seus olhos, para que não se precise abaixar o pescoço o tempo todo. Isso é muito importante na hora que você está fazendo como aqui não, bota aqui, na altura dos olhos. Diminuir o tempo de utilização do celular, mas professor, a gente já não consegue sim. Diminua a intensidade de utilização, se você quer ter uma saúde a longo prazo mais estável. Realizar alongamento e exercícios para o relaxamento e o fortalecimento desses músculos. Desenvolver novos hábitos para deixar
o smartphone de lado. Às vezes uma boa leitura de um livro, simplesmente isso já auxilia muito nesse processo de redução de tempo, eu diria assim, de utilização do smartphone. Lembre principalmente o seguinte, gente, quem tem que cuidar da sua saúde é você mesmo. O aparelho veio para ficar, eu não estou dizendo deixe de usar, eu apenas estou pedindo para que você tenha uma observação a mais na sua postura, observe alguns sintomas que você vem provavelmente negligenciando, observe também se você principalmente tem problemas de insônia. Na hora de dormir, você não consegue dormir. A gente tem jovem aí que fica jogando até 2, 3 da manhã, gente. Quando é no outro dia de manhã, ele não consegue recuperar as energias, porque o sono, essa serotonina que a gente chama, essa substância, outras substâncias que são produzidas, que dão prazer ou que dão a condição de produção desse hormônio do sono, né? É preciso que você esteja atento, principalmente à sensação do prazer, mas que você não fique durante muito tempo, durante muitas horas, durante altas madrugadas, todos os dias, utilizando o aparelho, porque quando for no outro dia, a sensação de cansaço permanece, você não consegue recuperar durante o período de sono que foi muito curto, recuperar suas energias, essa reposição energética é lenta, e você acaba criando um processo que é uma cadeia em cascata que vai lhe prejudicar. Então lembre disso. Eu não estou pedindo para você parar, estou pedindo para que você tenha um controle maior, para que você observe melhor as consequências do excesso da utilização desse aparelho maravilhoso, fabuloso que veio para ficar. E a nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço do professor Sergival. Até a próxima oportunidade.